No nome de Jesus, amém. Vire pro teu irmão aí e fala assim: irmão, não fale comigo. Não fale comigo. Não converse comigo. Não converse comigo. Quer conversar? Quer conversar? Converse com Jesus. Converse com Jesus. Amém? Amém. Essa é a palavra de hoje, amém? Glória a Deus. Aleluia. Igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra do Senhor está no livro de Mateus, no capítulo 18, do versículo 18 em diante. Pediria que os irmãos que pudessem se sentassem para deixar os outros irmãos mais tranquilos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Alguém não achou que precisa de ajuda? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Amém. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, do teu Filho amado, eu peço que nesse momento eu diminua, que o Santo Espírito tome a minha boca e traga uma mensagem do trono da graça para falar na mente e no coração de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos. Que eu simplesmente diminua, porque eu nada sou. Mas em nome de Jesus, eu peço a direção do teu Santo Espírito. Amém? Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18 em diante. E a palavra do Senhor diz assim, em verdade. E a palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Glória a Deus. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Glória a Deus. 70 vezes 7 quer dizer 490 vezes. Quer dizer que se o teu irmão ele causar algo contra você, você deve no mesmo dia perdoá-lo simplesmente 490 dias. É isso que está dizendo a mensagem. Continuando, essa mensagem ela tem um subtítulo cujo título diz assim: a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Um talento vale mais ou menos 120 mil reais a dias de hoje. Eu não sei se é 120 mil reais ou é 120 mil dólares. Mas se for 120 mil reais, isto 10.000 talentos, dá a bagatela de 1 bilhão e 200 milhões de reais. O que quer dizer que esta dívida era uma dívida impagável. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, encontrou um outro servo, igual a ele, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo:
sei generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. No próprio livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 13, você tem o Pai Nosso. E Jesus fala nessa mensagem, Jesus só nos ensinou uma única oração, o Pai Nosso. E o Pai Nosso nos ensina a perdoar o seu irmão, a perdoar a sua irmã. Aonde você tem a dívida maior é com o seu sangue, é com a sua família. Quando termina o Pai Nosso, que está nessa passagem, entre o versículo 6, no capítulo 6, entre o versículo 9 e o 13, aí vem dois versículos que têm uma importância estratégica nesse Pai Nosso. Ele diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará a vós as vossas ofensas. Glória a Deus. Há 3 anos atrás, eu tinha uma prima de minha mãe, que tinha naquele momento 84 anos. E essa mulher era uma mulher católica, e ela tinha vindo na igreja onde eu congregava, que era uma igreja evangélica, que é aqui perto, na Vila Missionária. E ela veio e perguntou para a missionária que estava na frente da obra, se podia falar alguma coisa. Ela veio na expectativa de que Deus falasse alguma coisa com ela, e não falou nada. E aquilo me incomodou muito, porque sempre quando vinha alguém, Deus falava, e eu não entendia porque não falava para ela. E aquilo, quando terminou o culto, eu fui levá-la até a casa dela na Vila Mariana, e no caminho eu perguntei: o que você tem? E ela já estava bastante magra, pesava mais ou menos uns 40 e poucos quilos, e a barriga dela era uma barriga meio gordinha. Uma mulher de 84 anos, parecia como se estivesse começando a ficar grávida. E aquilo me incomodou, e ela falou assim: eu tenho uma pedra no rim. E eu me coloquei no lugar dela e comecei a orar por ela, e fiz uma campanha atrás do outra, madrugada após madrugada. Fui para o monte e busquei por ela, e aí eu ligava para ela e não acontecia nada, e aquilo me incomodava. Mas por que não acontecia nada? Algumas semanas depois, ela me contou que foi para uma casa de uma afilhada dela, aqui no interior de São Paulo, e lá a afilhada dela levou ela para o médico, e aí descobriu que ela não tinha mais a pedra, porque pelas orações que foram feitas, aquela pedra tinha que ter saído, porque eu creio na palavra do Senhor, e assim tem sido, né? E simplesmente não aconteceu absolutamente nada, e aquilo me incomodou. Ela foi para a casa da afilhada dela, levou ela no médico, e ela disse que ela tinha uma bactéria. Ela tomava remédios assim, tarja preta, remédios terríveis, e aquilo me incomodava o que ela estava fazendo. E ela falou: agora vai sair. E não saía, e ela piorou, e a barriga dela era como se ela tivesse uma pedra na barriga dela. Se você desse um murro na barriga dela, você quebrava a sua mão, porque aquilo parecia uma pedra. E aquilo estava cada vez mais me incomodando. Aquilo me incomodava, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Em julho, o primeiro dia que ela foi para a igreja foi 29 de janeiro, o ano eu acho que é 2012, mas eu não tenho certeza. Quando chega em julho, eu vou para o monte orar com os irmãos. Eu sempre que vou levo as fotos de minha família e coloquei no chão, assim onde nós estávamos no monte. E nisso veio uma irmã muito usada por Deus, né? E quando ela veio, eu pedi para ela orar os meus entes queridos. E quando ela botou o dedo sobre essa minha prima de minha mãe, ela falou: quem é? Eu falei: uma prima de minha mãe. Ela olhou e falou: você sabe o que ela tem? Eu falei: não, eu não sei. A sua prima tem um câncer
Não é esôfago. No pâncreas. Tem um câncer no pâncreas. Eu falei, nossa. Eu falei, mas eu não tenho coragem de falar isso para ela. Não precisa falar. Você só ore. E eu continuei orando. E o tempo foi passando. E ela começou a ser internada várias vezes no hospital. E foi internada, e foi internada. E aí ela me ligou e falou, você pode passar a noite comigo no hospital? E eu ia durante a semana passar a noite. Chegava às 10 horas, saía às 5 horas da manhã para poder ir trabalhar. Direto fazendo isso. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando chega em outubro daquele ano, aconteceu uma coisa interessante. Uma outra prima da minha mãe liga e fala assim, você pode passar o fim de semana com ela inteirinho dentro do hospital? Posso passar. E aí eu ia cada vez mais na casa dela e encontro nesse meio tempo aquela missionária lá do monte. E ela vem para mim, na minha direção, e fala assim, irmão, você já falou para sua prima para ela aceitar Jesus? Porque ela sabia que ela era católica. Eu falei, ainda não fiz. Pois então, você deve jejuar, orar e buscar muito a Deus antes de fazer isso. Não bobeie nesse momento. Busque de Deus. Eu falei, amém, pois assim vai ser feito. E eu jejuei, orei, madrugada, monte, fiz tudo que tinha me... Segui a receita passo a passo. Quando foi no sábado, 6 horas da tarde, saí da minha casa e vou para a casa dela e comecei, por volta de umas 8 horas, a falar de Jesus para ela. E foi até 10h30 da noite. E aí eu fiz o apelo, você aceita Jesus como teu único suficiente Salvador? E ela levantou a mão e aceitou. E eu fiquei tão feliz, eu dormi tranquilamente aquela noite. No dia seguinte, 5 horas da manhã, levantei e fui cuidar dos meus afazeres. No domingo, quando era por volta de 6 horas da tarde, que estava indo para a casa dela, toca o telefone, era minha filha, e fala, ô pai, onde você está? Eu estou indo para a casa da Pina, para poder cuidar dela, assim, assim. Contei o que estava acontecendo, ela nem sabia disso. Eu falei, tudo bem. Eu falei, o que você quer? Ela falou, eu estou indo para o hospital. O que aconteceu? Eu vou ser operada agora. Eu falei, cadê sua mãe? Deixa para lá. Cadê seu irmão? Deixa para lá. Cadê sua tia? Ninguém da família ia cuidar dela e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aquilo agoniou meu coração. Passou mais alguns dias, ela foi internada no hospital. Numa quinta-feira eu fui para lá. 5 horas da manhã, acende as luzes, estava um médico na frente dela, um médico enorme, vestido de terno. E aí de repente eu ouço quando ele fala assim, a senhora está de alta, só está entendendo? A senhora está de alta. Eu falei, nossa, o médico está gritando com ela está numa situação delicada, o que está acontecendo? Eu não estava entendendo aquilo que estava acontecendo. A senhora sabe o que a senhora tem? Eu estou mandando a senhora para casa, os outros médicos, o que eu assinar os outros médicos vão fazer. Ela falou, eu sei. A senhora tem câncer, a senhora está entendendo? Nossa, eu tomei um susto. Eu falei, nossa, por que o médico está falando isso dessa maneira tão desagradável? Ele tinha que ter um pouquinho de sutileza, ele tinha que saber como falar com carinho, falar com amor, porque o estado dela era delicado. E aquilo me incomodava profundamente. Eu tinha um compromisso muito cedo na empresa, eu tinha que ir embora às 5 horas, mas mediante o quadro, aí ligamos para uma outra prima, e aí me relataram coisas que eu não sabia, e eu fiquei com ela até por volta de meio-dia, quando ela saiu, levei ela para casa de uma amiga dela, e aí deixei ela na casa dela e fui embora, agoniado. No sábado cedo, eu fui para a consagração com jejum, e aí eu orei muito por ela, pedi muito por ela, e aí a irmã que estava na frente do trabalho, ela chegou para mim e falou assim, aquela sua prima que você tem buscado, vá até ela e fala que Jesus está curando ela agora. Você vai lá agora, você sai daqui e você vai para lá. Quando eu chego na casa onde ela estava sendo acolhida, eu contei tudo o que tinha acontecido. Ela falou, segunda-feira eu vou fazer uma nova operação. Eu falei, meu Deus do céu, ela não entendeu a palavra do Senhor. E aí aconteceram vários fatos que foram se desenrolando dessa maneira, e eu incomodado com isso. Pouco tempo depois ela foi internada em coma, e ficou em coma totalmente entubado. Encontro de novo aquela mesma missionária do monte, e ela fala assim para mim, cadê a sua prima? Eu falei, ela está em coma, assim, disse o detalhe. O estado dela era horroroso, porque sangrava pela boca, cheio de tubo, sangrava tudo. Mas a barriga dela era como se tivesse 2, 3 bolas de basquete, de tão grande que era a barriga dela. E aquilo era uma pedra, se você colocasse a mão, era uma coisa estranha. Pega fogo, e aquilo me incomodou profundamente. E aí essa irmã falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai lá em jejum,
Você vai entrar no hospital, você vai na UTI, e você vai falar no ouvido dela o nome inteirinho dela, para ela arrancar do coração dela a mágoa, o rancor, a raiva, a ira, o ódio, o ressentimento, a crítica, a vingança, a pirraça, a retaliação, a rixa, e arrancar todo tipo de angústia e de tristeza do coração dela, porque o Senhor já deu a passagem dela para o céu, ela já tem um lugar reservado, uma coisa, mas ela não está subindo, ela está há 33 dias nesse lugar, porque simplesmente ela não arranca do coração a mágoa, a angústia, o rancor, a raiva, a ira, o ódio, o ressentimento, a crítica, a vingança, a pirraça, a retaliação, o revanche, a angústia e a tristeza. Eu fui ao hospital, cheguei num sábado às 8 horas da manhã e fiz de acordo com aquela missionária havia me indicado. Cheguei no ouvido dela, falei o nome dela inteirinho, Josefina Naleto, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor está te dizendo nesta manhã que você já tem um passaporte para entrar. Ele está de braços abertos para te receber no trono dele, no reino do Senhor. Mas ele não pode receber você lá, porque há um impedimento na sua vida para você entrar no reino do Senhor, porque você tem uma mágoa no seu coração, tem uma pessoa que você não tira a mágoa dessa pessoa do coração. Em nome de Jesus eu te peço, arranca agora a mágoa do coração, perdoa essa pessoa, porque se você perdoar, o teu Pai que está nos céus, Ele vai também te perdoar, e Ele vai te receber de braços abertos, porque você pertence a Jesus. Eu falei isso no sábado, eram 8 horas da manhã quando eu falei isso, e naquele momento, foram 5 minutos que eu fiquei lá, eu saí e fui para um culto aqui em Santo Amaro, e foi uma mensagem maravilhosa que recebi de Deus também, e fui cuidar dos meus afazeres. Quando chega no domingo às 6 horas da tarde, eu fui pregar numa igreja ali em São José, e eu desligo o celular quando eu estou dentro da igreja. Quando eu voltei do culto, eu ligo o celular e tinha uma mensagem às 6 horas de uma outra prima da minha mãe. Eu retorno a ligação e falo assim, o que acontece? Ela falou assim, às 6 horas da tarde, a Pina faleceu. Ou seja, um pouquinho mais de 36 horas depois que ela recebeu o recado de Deus, ela arrancou a mágoa do coração dela, e aí ela entrou no trono do Senhor, no reino do Senhor. Essa mensagem está dizendo para mim e para você, que você não entra no reino dos céus se você tiver mágoa, se você tiver rancor, se você tiver raiva, se você tiver ira, se você tiver ódio, se você tiver ressentimento, crítica, vingança, pirraça, retaliação, revanche. Não entra no céu. Portanto, meu irmão e minha irmã, cuide da sua boca, cuide do que você fala, de como você fala, porque você fala assado e o seu irmão pode estar entendendo cozido, você está falando ensopado e ele pode estar entendendo frito, e não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Você precisa tomar muito cuidado com isso, porque para você que não venha magoar o seu irmão, tome cuidado com as suas palavras, porque as palavras, elas têm força profunda, e a mensagem inteirinha está falando para mim e para você exatamente o seguinte: cuide dessas coisas, cuide do perdão. A palavra do Senhor diz que Pedro pediu ao Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? E ele falou 70 vezes 7, falou Jesus, que dá a bagatela de 490 vezes por dia. Portanto, se você vê o seu irmão fazer alguma coisa contra você, você simplesmente deve chegar e orar por ele. Você deve botar o joelho no chão, você deve buscar a presença do Senhor, você deve fazer o melhor para o seu irmão. Não fique falando dele, não fique falando mal, não faça fofoca, arranca tudo isso e simplesmente coloca o seu joelho em terra e põe-se na brecha em prol do teu irmão, e você vai ver o que o seu Pai do céu vai fazer na tua vida, porque a palavra do Senhor diz de maneira bem clara: se não perdoarmos os pecados dos teus irmãos, você não será perdoado e você não entrará no reino dos céus. A segunda parte dessa mensagem fala do credor incompassivo. Eu e você temos uma dívida com o Senhor, eu e você temos uma dívida com Deus. É impossível pagar essa dívida, porque ele falava aqui de 10 mil talentos, da bagatela de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Eu conheço muito poucas pessoas no mundo que têm esse dinheiro.
Portanto, quer dizer essa palavra que você não pode pagar a dívida que tem com seu pai. Você não pode pagar, eu não posso pagar, ninguém pode pagar. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe que você é pecador. O Senhor sabe que eu sou pecador. Ele sabe cada um de nós. Portanto, o que Ele quer de cada um de nós? Quando eu e você vamos tomar a Santa Ceia, o Senhor não fala para se eu tenho alguma diferença com o pastor Natan, eu vou chegar para ele e vou pedir perdão a ele. Não tome a Santa Ceia com mágoa no seu coração, porque o condenado é você. Não vá tomar a Santa Ceia dessa maneira, porque a palavra ela diz de maneira bem clara: abre os teus olhos, abre os teus ouvidos, abre o teu entendimento, fique na posição para que você seja abençoado. Porque você fala assim: eu peço a Deus uma bênção, eu peço a Deus uma bênção e eu não recebo a bênção. Por que você não recebe a bênção? Porque quando o anjo está com a bandeja para te entregar a bênção para você, o seu coração, ele é preto, o seu coração, ele é escuro. O que quer dizer isso? Ele não tem luz, não tem nenhum tipo de luz. E aí o que acontece é o seguinte: o anjo simplesmente ele vai embora, a sua bênção não chega, porque você tem que dar um passo para Jesus, que é arrancar a mágoa. Jesus somente fez 2 mandamentos para nós. Ele fez o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Foi o que Jesus falou. O que são os 2 mandamentos de Jesus? Os mandamentos, os estatutos, vieram através de Moisés, lá no Monte Horebe, para todos nós. Mas o que é Jesus? É a maturidade da vida. Glória a Deus, e aleluia. Estamos na maturidade da vida, que é o amor. Jesus só deu amor para mim e para você. É isso que eu e você temos que aprender. E o amor é exatamente o oposto de todas essas coisas que levam a não ter perdão. O ódio, a vingança, a pirraça, a retaliação. Essa é a questão. A diferença está em amar. Amar profundamente o seu irmão, ainda que ele te infernize a sua vida. Põe a sua vida no altar e você vai verificar que aquele que te inferniza, ele vai vir pedir para você algo de Deus nas suas mãos. Glória a Deus. Esta é a mensagem de hoje, e as palmas louvam e glorificam o nome de Deus.